O tema da palestra que nos é proposta é exatamente a questão da evolução. Todos nós sabemos que o Espiritismo é evolucionista, mas também ele é criacionista. E nós vamos ver de que maneira nós podemos compreender essa síntese entre criacionismo e evolucionismo. E devemos, de imediato, fazer algumas perguntas para nós mesmos a respeito do processo da evolução que mais nos importa, que é a evolução espiritual. Poderemos nos perguntar quais os mecanismos ou processos que mais favorecem a evolução espiritual. Quais os indicadores que poderíamos ter, os indicadores, os índices, para fazermos uma autoanálise e nos perguntarmos a cada década, quem sabe, a cada ano que passa, a cada ciclo da nossa existência, fazermos uma pergunta para nós mesmos. O quanto tenho evoluído? O quanto acredito que tenho me transformado? Como o processo da evolução tem me alcançado? Estarei eu estagnado face ao meu próprio ritmo evolutivo? Estarei eu estacionário? Em qual ritmo e em quais processos tenho evoluído? Em quais áreas da inteligência e da sabedoria e em quais campos de vivências posso demonstrar para mim mesmo que tenho crescido, evoluído, me transformado, e quais os indicadores que posso assegurar a mim mesmo que a minha atual reencarnação faz parte de um projeto de evolução do qual eu próprio posso constatar a partir daquilo que já se transformou em mim mesmo. Tais as questões que podemos analisar dentro de uma palestra sobre evolução. Antes, porém, devemos recordar que a teoria evolucionista, ela foi publicada em Londres em 1859. Todos nós recordaremos o extraordinário naturalista inglês que viajou para várias partes do mundo, inclusive aqui para a América do Sul, para as Ilhas de Galápagos, para pesquisar as espécies e lançar a sua extraordinária obra, A Evolução das Espécies. Charles Darwin observou que as espécies biológicas, os animais e toda a cadeia evolucionária, evolutiva, essas espécies biológicas do planeta terrestre, anfíbios, mamíferos, invertebrados, vertebrados, toda a flora e fauna, toda a evolução da vida se deu por um processo de resposta adaptativa à natureza. O grande doutor Charles Darwin, o naturalista inglês, observava e observou, analisando fósseis da evolução, analisando os ossos, os fósseis, os resíduos do processo evolutivo que se podem encontrar nas camadas geológicas e observando as alterações morfológicas na forma, na fisiologia, na estrutura óssea, na estrutura física das espécies, o Dr. Charles Darwin observa que as espécies se modificavam para responder a mudanças do meio ambiente, como uma resposta adaptativa. O ambiente se transformava, as espécies se modificavam. E aquelas que se tornaram mais aptas, é um resumo muito simples da sua teoria, aquelas que se tornaram mais aptas a responder às mudanças incríveis que aconteceram ao longo dos 3 bilhões de anos que nos remetem à origem da vida, né? Porque todos nós sabemos pela biologia que a vida surge há 3 bilhões de anos, nas primeiras manifestações celulares dos oceanos, e de lá para cá nós temos uma evolução filogenética, uma evolução que gerou todas as espécies, culminando
na espécie mais complexa, mais completa e mais incrivelmente criativa que dominou todo o planeta terrestre, que é a espécie humana, que a antropologia chama de sapiens sapiens, que tem aproximadamente 150 mil anos. E essa evolução biológica, ela é uma resposta adaptativa ao meio ambiente. No entanto, há questões que ficaram pendentes na análise do processo da evolução, e nós vamos ver que a espiritualidade, a obra de Allan Kardec, a codificação kardeciana, uma obra em particular de André Luiz chamada Evolução em Dois Mundos, psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier e Valdo Vieira. Esta obra, Evolução em Dois Mundos, além de outras contemporâneas, como a extraordinária e monumental obra do Dr. Amit Goswami, que escreve sobre a evolução criativa das espécies, tenta responder a uma questão complexa, difícil de ser respondida, que é o chamado elo perdido da teoria da evolução. Que elo perdido é esse? O darwinismo, como é conhecido, ou a teoria biológica da evolução, ela é muito boa para explicar aquilo que evoluiu, passo a passo, lentamente. A evolução que você vai conectando parte por parte e vai conectando os caracteres das espécies em um processo contínuo, em um processo permanente de longo e longínquo de milhões e milhões de anos. Só que aconteceu um fenômeno há 1 milhão de anos atrás, que até hoje os cientistas tentam explicar, e é o mais complexo dos fenômenos da área da evolução. Que fenômeno é este? É o fenômeno pelo qual um grupo de primatas, ele se transforma, e esse grupo de primatas começa a sofrer um conjunto de alterações morfológicas, fisiológicas, cerebrais. Esse grupo de primatas vai se diferenciar dos demais e vai gerar aquilo que gerou a longa escala da evolução que culminou na nossa espécie. Nós podemos lembrar o Australopithecus, Australopithecus afarensis, podemos lembrar o homem de Neandertal, que é o primo próximo do Sapiens sapiens. Eles representam uma bifurcação, uma alteração fisiológica e morfológica dos primatas, dos antropóides, que geraram os antropóides, hominídeos, australopithecus e segue na evolução. De repente, o grupo de primatas se transforma e começa a evoluir de modo diferenciado. Se torna bípede ao longo de 1 milhão de anos apenas. Em 1 milhão de anos, esse grupo de primatas evoluiu na direção dos sapiens. E até hoje, o darwinismo, os biólogos, os cientistas, a própria ciência não consegue responder ao que nós chamamos em ciência de salto evolutivo na biologia. Porque 1 milhão de anos, meus amigos, comparado a 3 bilhões de anos, é como se fosse um ano para a nossa existência de 90 a 100 anos. É muito pouco tempo. E então o Espiritismo entra para trazer respostas muito significativas a respeito desse salto. Esse salto da evolução biológica que gerou o homem que é bípede, que gerou esse cérebro maravilhoso, que nos permite ter a função cognitiva do pensamento, esse pensamento que gerou toda a cultura da história da humanidade, o pensamento que pensa sobre si mesmo, o pensamento que cria a arte, o pensamento que cria a ciência, que gera a filosofia, que produz a própria religião, a função intelectual, o processo de conhecer, que é característica exclusiva dos sapiens. É a única espécie entre as espécies vivas do planeta na qual acorda uma função superior do cérebro, a função do pensamento, da razão, do raciocínio, da consciência, do conhecimento sobre o mundo. E esse processo intelectual, ele precisou apenas de 1 milhão de anos. Em 1 milhão de anos,
e com 4% de diferença genética apenas, comparando-se nós e os nossos parentes mais próximos, que são os chimpanzés, em 4% de diferença genética, nós temos o cérebro humano com córtex ou neocórtex. Em 1 milhão de anos estávamos prontos e saímos da África, na direção da Europa, para encontrar na Europa o nosso primo mais próximo na evolução, que é o homem de Neandertal. E se os senhores pensarem que nós estamos falando de algo assim, metafísico, espiritual, essa parte não tem nada de metafísica, muito menos de espiritual, porque a ciência já encontrou os fósseis. Os religiosos da atualidade, para não se ver na situação constrangedora, e o Papa da Igreja Romana entre eles, já admitiram publicamente que a história de Adão e Eva é uma história mitológica ou, no máximo, simbólica, a que Allan Kardec chamou a geração adâmica e falou do simbolismo da história de Adão e Eva. Mas a ciência já descobriu os fósseis. Recentemente, a ciência descobriu o esqueleto de uma menina de 12 anos de idade que ficou petrificado em camadas profundas na África da espécie Australopithecus afarensis. Constatou-se que houve uma inundação em toda aquela região da África Central e ela ficou ali petrificada. Alguns órgãos ainda preservados. Sabe qual é a idade desse esqueleto? 3 milhões de anos atrás. 3 milhões de anos. Ela é de uma espécie anterior à nossa. E qual é a importância disso para debater sobre evolução, para pensar esse princípio basilar do espiritismo, que é a evolução? Qual é a importância quando lembramos que o extraordinário Leon Denis falava de maneira poética e dizia: a alma dorme no mineral, agita-se no vegetal. A alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda do homem, dizia Leon Denis. E o Espiritismo, então, vai tentar trazer uma resposta para essa pergunta: por que aconteceu esse salto de evolução? O Espírito Emmanuel em A Caminho da Luz, André Luiz em Evolução em Dois Mundos e o Dr. Amit Goswami fazendo uma ponte com o Espiritismo na sua obra A Evolução Criativa das Espécies. Todos eles afirmam que há um momento da evolução em que há uma alteração no padrão vibratório do corpo espiritual. No campo da ciência, isso tem sido chamado de campos de ressonância mórfica, ou famosos campos da vida, ou a teoria do design inteligente. Em outras palavras, um campo de natureza extrafísica que modelaria a evolução biológica. Então não seria apenas a biologia e nem mesmo a genética sozinha que daria conta de explicar a evolução. Os espíritos afirmam que entra no processo, no proscênio, no processo da evolução terrestre, uma categoria de espíritos mais evoluídas que vai auxiliar o processo evolutivo biológico da Terra. A sua característica mais evoluída vai fazer com que o seu perispírito, e todos nós já aprendemos que o termo perispírito é um conceito kardeciano, em que ele, pensando a metáfora da fruta, ou mesmo da semente, não é? Ele fala, a semente seria o espírito, o perisperma, o perispírito. E, finalmente, o espírito, o perispírito e o corpo físico sendo a camada externa do fruto ou a casca, a parte física. Então, nós temos que os espíritos informam que o perispírito mais evoluído, mais sofisticado, um padrão de energia mais sutil, mais elevado, entrou no campo biológico terrestre e por isso foi tão rápido. E aí ele começou a alterar as estruturas biológicas e a alterar um elemento que na época de Darwin ainda não se conhecia, que é a genética. Em 1859, Darwin descreveu o processo da evolução biológica de maneira científica, mas nessa época ainda não se tinha o conhecimento da genética,
que foi revelada em 1938 no caso do DNA humano, através dos prêmios Nobel de Medicina e Biologia, aliás, Biologia e Física, que foi Robert Crick e James Watson, que ganharam os prêmios de Biologia e de Física, respectivamente, em 1938, porque os dois descobriram o DNA humano. E quando Darwin apresentou a tese, Allan Kardec apresentava ali ao lado, na França, o Livro dos Espíritos. Charles Darwin publica em 1859 a Evolução das Espécies e Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857, em abril, na Paris, em França. E ambos estavam falando exatamente a mesma coisa a respeito do processo da evolução, com a diferença que Charles Darwin admitia apenas a biologia. Charles Darwin partia de um pressuposto de que fora apenas o meio ambiente e as suas alterações que geraram uma necessidade das espécies transformarem suas estruturas físicas através de um processo de seleção natural. As espécies mais aptas, mais adaptadas, sobreviveram. As espécies menos aptas, menos adaptadas, no conflito com o meio ambiente, desapareceram. Mas ocorre que, então, Allan Kardec fala do perispírito. E os espíritos revelam que entra nesse momento na Terra a presença de espíritos oriundos de outros planetas, em uma faixa evolucionária mais adiantada que a Terra. E eles começam a impulsionar a biologia terrestre para essa culminância maravilhosa que é a evolução biológica. Então, a evolução biológica nos dá a perfeição dos instintos, os instintos que nunca erram. O instinto biológico da reprodução, que está em todas as espécies, o instinto biológico da sobrevivência, o instinto de sobrevivência, nos dá instintos que são mecanismos de automação biológica. Os organismos repetem a respiração, né? A respiração é um ritmo biológico que nós não precisamos pensar para respirar. Imagine se nós precisássemos, a cada vez de dar uma inspiração, respiração, pensar sobre isso. Não precisamos. Não precisamos pensar para que o coração bata, nem que o intestino realize o movimento peristáltico, nem que o estômago faça a digestão, nem que o sangue circule. Nada disso precisamos ter movimentos voluntários para que isso se dê, porque tudo isso são ritmos biológicos característicos da nossa espécie. Então, a biologia cobriu a espécie de instintos de todos os níveis e de todas as formas, mas a biologia não gerou sozinha a consciência. A consciência foi gerada pelo processo da evolução do espírito com seu corpo perispiritual. E o corpo perispiritual, que ao olhar primeiro daqueles mais distraídos, ou ao olhar materialista do materialismo científico, que às vezes chega a rir dessas teses, ao olhar ligeiro e superficial, que diz assim, mas que corpo é esse, perispiritual, que não é detectável, que não é observável, que não é manipulável em laboratório? Esse corpo perispiritual é o que chamaríamos hoje, na linguagem mais próxima da ciência, de um corpo quântico, porque a palavra quanta, na física contemporânea, significa um quanta de energia, ou um quanto de energia. É um corpo de energia pura. Ele não é denso, ele não é molecular, mas ele é a matriz da vida. Como observaremos no próprio processo da formação do feto bebê. Um dos fenômenos mais maravilhosos da biologia é observar o modo pelo qual, em 38 semanas, a célula ovo-zigoto se transforma em um bebê humano. O milagre da ontogênese, da embriogênese, da formação de um bebê humano. Todos nós sabemos, não é, que tudo começa com o processo da fecundação, através do processo de navegação dos espermatozoides nas vias femininas. Mais de 150 milhões de espermatozoides navegam na intimidade feminina, na direção
da trompa de Falópio, na direção da fecundação, da busca do óvulo para que este seja fecundado. 150 milhões de espermatozoides fazendo um processo já demonstrado e descrito pela imagem em 3 dimensões. E são 150 milhões de judeus, 150 milhões de apaixonados na direção de uma célulazinha apenas, né? 150 milhões de Romeus na direção de uma Julieta somente. Porque o óvulo feminino a célula feminina é a Julieta, que vai ser buscada por 150 milhões de Romeuzinhos na direção da Julieta, para buscá-la e fecundá-la, uma célula apenas. E ele vai atravessar a membrana celular do óvulo e vai realizar o milagre da vida. Quando ele realiza isso, quando o espermatozoide atravessa a membrana feminina do óvulo, naquele momento, cria-se uma proteína em torno da membrana do óvulo e nenhum outro espermatozoide consegue mais adentrar-se na intimidade do óvulo. E aí nós teremos 23 cromossomas masculino, 23 cromossomas feminino, totalizando 46 cromossomas, um ser único. E aí vai acontecer uma coisa incrível. Nessas 38 semanas, que vai da célula fecundada ao feto bebê completo, vai acontecer a repetição da evolução biológica. É aquilo que a ciência chama a teoria da recapitulação. Em 38 semanas, a ontogênese repete a filogênese. O que é isso? Toda a evolução das espécies, desde a origem da vida. Como é que a vida começou? Em uma célula apenas. O próprio Espírito Emmanuel descreve em A Caminho da Luz, que em um dado momento, os aminoácidos se integram, as proteínas se integram e formam a primeira molécula, que reunida vai formar a primeira célula, e um conjunto de átomos forma uma molécula, um conjunto de moléculas forma uma célula, um conjunto de células forma um tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, um conjunto de órgãos forma um sistema, um conjunto de subsistemas de órgãos forma o organismo biológico humano. E tudo isso vai acontecer em 38 semanas dentro do útero materno. E o que é que nós vamos ver? Nós vamos ver a primeira célula que um dia esteve mergulhada em oceano, mergulhado no oceano do líquido amniótico, solitária, ali dentro, vivendo a experiência e recordando a evolução das espécies. Ela passa pelo período dos invertebrados, dos vertebrados, forma a coluna óssea, a coluna vertebral, e em 38 semanas a ontogênese, que é a formação do feto bebê, repete a filogênese de 3 bilhões de anos. Este é o milagre da vida. E quem comanda esse processo é o perispírito. São as energias do corpo espiritual que comanda toda a nossa evolução. E esse perispírito, segundo Allan Kardec, ele vai se enraizando, molécula a molécula, célula a célula, em todas as áreas do organismo, até que então vem a reencarnação, advém a reencarnação, e nós vamos perdendo progressivamente a memória das existências passadas. André Luiz diz que até 7 anos de idade, a reencarnação está se completando. Por isso que crianças com 5, 6, 4, 7 anos de idade, elas falam de vidas passadas espontaneamente. E nós, os ocidentais, biológicos, materialistas, cientificistas, orgulhosos, dizemos assim, fantasia de criança. E não damos ouvido a elas, e elas falam das existências passadas espontaneamente. Quando chega aos 7 anos, a reencarnação se completa e a memória é esquecida de vidas passadas. Mas o que nos importa entender agora é o processo pelo qual se dá a evolução. Não apenas a evolução biológica, que os bons espíritos nos informam, que a cada década a personalidade humana faz uma grande mudança, um salto de transformação. Cada um de nós pode se perguntar aqui agora: quanto tempo tenho precisado para observar a mim mesmo e constatar mudanças significativas na estrutura da minha personalidade?
E os espíritos nos têm dito que as décadas são muito significativas. Completamos 10 anos de idade. E ao longo desses 10 anos, muita coisa acontece. Mas ainda estamos na segunda infância. Chegamos aos 20 anos de idade, já estamos na juventude. Aos 30, na maturidade. Aos 40, no aprofundamento de uma maturidade em nível muito mais complexo, depois dos 40 anos de idade, que o Dr. Carl Gustav Jung, eminente médico, psiquiatra, psicanalista da corrente da teoria da psicanálise, discípulo de Freud, o psiquiatra suíço dizia, aos 40 anos, estamos prontos para a vida psíquica profunda. E aí nós podemos nos perguntar, nós a nós mesmos, não precisamos fazer essa pergunta para outrem, porque não teremos acesso nenhuma à transformação do outro. A maioria de nós tem por hábito e mau hábito ter a observação muito atenta do comportamento alheio. Porque nós somos assim, digamos assim, fofoqueiros inveterados, não é? Viciados no vício da malícia de observar o comportamento alheio e ficar atento às nuances da vida dos outros. Francisco Cândido Xavier, na sua suavidade, dizia: permito que os outros sejam integralmente livres e façam de suas vidas o que eles quiserem. E a mim me imponho ser cada vez melhor. Hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Nós costumamos fazer o inverso. Impomos que os outros sejam à nossa maneira e oferecemos toda a liberdade a nós mesmos. Mas o fato é que a cada década temos um tempo muito significativo para avaliar. E a reencarnação é um projeto tão extraordinário e a nossa mente é capaz de observar o próprio pensamento. Nós podemos fazer uma autoanálise para identificar em quais áreas nós temos evoluído. Porque, segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec perguntou qual a finalidade da encarnação na Terra, progresso, evolução, transformação espiritual, nós estamos reencarnados, segundo o Espiritismo, para realizar a mais complexa tarefa, que é a autotransformação. Esse processo que nos transformar nos levará ao estado mais elevado de pessoas eminentemente instintivas, ou de homens e mulheres apenas comandados pelos instintos, para indivíduos mais elaborados e complexos, transformando instintos em emoções. Como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, sensações em sentimentos, transformando tendências agressivas em comportamentos harmoniosos e conscientes, transformando a ilusão que nos impõe o vício em uma realidade que nos impõe a vivência superior da prática do dever. Esse processo de evolução pode ser auto-observado. Cada um de nós pode olhar para si próprio e se perguntar: meu Deus, será que eu estou muito parecido? Se estou com 40 anos, será que estou muito parecido comigo mesmo aos 30? Se estou com 50, estou muito semelhante quando tinha 30. Se estou com 70, me assemelho profundamente quando eu tinha 40 anos. Se nos assemelharmos muito, temos que acender um sinal amarelo. Porque certamente a nossa personalidade está sendo comandada por condicionamentos. Aqueles que estudaram um pouco psicologia, sabem que dois grandes autores, John Watson e Skinner, foram autores que disseram: toda a liberdade humana é um mito e toda a personalidade é condicionável. É claro que eles exageraram, como todos os cientistas que, para chamar a atenção para a sua teoria, exageram. O historiador Max Weber dizia: quando queremos chamar a atenção para um fato, exageramos sobre ele. No entanto, nós padecemos de condicionamentos. Condicionamentos que nos prendem, que nos estagnam, que nos deixam estacionários em ritmos evolutivos precários e vivendo precariamente. Pergunte-se para si próprio: será que o condicionamento de ego
me torna uma pessoa extremamente defensiva, isolada e egotista? Será que esse condicionamento tão poderoso do ego tem me tornado uma pessoa egoísta e indiferente aos outros? Esse condicionamento, ele faz parte da estrutura da mente, porque o egoísmo é o fruto do ego. Nós, quando estamos agindo de forma egoísta, de maneira egoísta e egotista, estamos obedecendo a um condicionamento do ego, que é multimilenar, que é um mecanismo de autoproteção, que é um mecanismo de auto-isolamento, que é um mecanismo de autofavorecimento. É aquela história que no brocado popular se diz, não é? Primeiro eu. Se der, depois, ainda eu. Se não der, ainda eu. Mas se der, e talvez, quem sabe, na quarta posição, os outros. É o egotismo, a posição da autocelebração do ego, que nos leva a uma ilusão psicológica chamada narcisismo. Ficamos apaixonados por nós mesmos, né? Os senhores vão lembrar o mito de Narciso, que é aquele personagem da ilha de Tebas, em que ele pergunta para a esfinge se existia alguém em toda Tebas mais belo do que ele. E a esfinge confirma que ele era o mais belo de todos, e ele fica a observar a própria imagem, refletindo a sua imagem no lago. Ele entra num estado de hipnose, de autodeslumbramento com a sua beleza e acaba afogando-se no próprio lago. E nós somos aquelas criaturas humanas que, obedecendo ao condicionamento do ego e do narcisismo, estamos sob o império da ilusão, da autocelebração, que nos levará a nos afogar nas ilusões do ego. Até que os anos, as décadas passam e nós começamos a nos perguntar: primeiro, meu Deus, qual é o significado da vida? Será que eu existo para algo além de respirar, digerir, dormir, trabalhar, reproduzir e, quem sabe, sentir alguma coisa de forma apaixonada, seja pelo time que torço, ou pelo partido que estou vinculado, ou pela religião pela qual me apaixonei? Será que existe algo além dessa existência precária? Isso é o processo da evolução. Processo esse que faz com que nós nos autoconheçamos, para nos perguntar com coragem: como fazer para vencer o meu orgulho e evoluir? Como devo proceder para controlar as minhas paixões e os instintos avassaladores? Como devo agir para transformar a minha intolerância em paciência eterna com os outros? Como faço para superar meus preconceitos que me atormentam e me tornam uma pessoa preconceituosa em todas as áreas? Preconceito de classe, preconceito de gênero, preconceito de raça, preconceito de cultura, preconceito de religião, preconceito de qualquer coisa, porque estamos aprisionados por essa estrutura precária de baixa consciência. Então o Espiritismo fala e propõe que nós façamos essa viagem para dentro. É uma viagem de autodescobrimento e autoevolução. Nós só realizaremos a transformação desses condicionamentos, nos tornando senhores. O Ernesto Bosano, extraordinário pensador italiano, que foi pesquisador da metapsíquica e aderiu ao espiritismo, ele dizia: o pensamento e a vontade são forças plásticas e organizadoras. E ele dizia também: nossos pendores e hábitos e tendências não são nossos amos, precisam ser nossos servos. Mas a maioria de nós tem sido objeto desses condicionamentos e não sujeito deles. Então o Espiritismo fala de um processo de evolução que nasce de dentro para fora. É uma autoconquista, é uma autodescoberta, é o processo pelo qual eu descubro que eu sou muito mais do que as minhas próprias tendências inferiores, que eu posso navegar em ondas muito mais altas do que esta que a sombra da personalidade me constrange. Porque a sombra da personalidade, já dizia o Dr. Carl Gustav Jung,
é uma sombra perturbadora, porque ela é a causa de todo o nosso sofrimento. É a sombra do ego. É a sombra do ego que nos torna criaturas apegadas. E os senhores podem observar o quanto somos apegados. O pronome possessivo do meu, ele se multiplica ao longo da estrutura da nossa vida. E tanto mais meus, e tanto maiores as propriedades, quanto mais me pareço realizado na vida. Olho para a minha própria existência e aprecio a casa que possuo e digo minha casa. Olho para a minha história de vida e digo meus títulos. Olho para a minha própria casa religiosa e digo minha casa religiosa. Olho para a minha mulher, os meus filhos, os meus netos, a minha casa de praia, a minha poupança, não é isso? As minhas possibilidades, os meus valores, e digo, tudo isso é meu. A minha juventude. Até que os anos passam e a gente olha no espelho e descobre que não é mais tão jovem assim. E constata que não é tão jovem, tendo a certeza e a necessidade do mito da eterna juventude. Não, eu vou fazer uma plástica, eu vou me cuidar, eu vou usar os melhores cremes mais caros e vou ao dermatologista mais cara da cidade, mas eu vou voltar a ter 25 anos, como eu já tive. É a imagem do ego, a imagem de Narciso sobrepondo-se à estrutura profunda do espírito. Então, a doutrina espírita fala de um trabalho de autodescobrimento que é a autoevolução. É um processo de observar em que nível consciência eu me encontro. Será que eu estou no nível da consciência de sono, que é o nível mais precário? Não é a consciência de sono no sentido da ausência da vigília. Todos nós adormeceremos. E, curiosamente, viveremos um fenômeno que deveríamos meditar sobre ele. A maioria de nós adormece 1, 2 vezes por dia e faz isso ao longo de milhares de vezes, ao longo de dezenas de anos. Milhares de vezes dormimos. E o Espiritismo diz, quando o corpo dorme, o espírito desdobra a lei do corpo. E temos sonhos espirituais, convivemos com os espíritos, viajamos para cidades espirituais ou não é? Porque muitos de nós ficam dormindo mesmo durante o desdobramento espiritual. Mas você faz isso todo dia. Você vai e volta, vai e volta. Faz o desdobramento astral, a sua personalidade se desdobra, você olha para o seu próprio corpo, mas o cérebro não registra. Você prossegue ao lado dos seus benfeitores espirituais, ou quem sabe também de amigos menos desejáveis, os nossos obsessores, e estamos fazendo isso todo dia. E, no entanto, nós continuamos a ver apenas a personalidade e manter a estrutura de condicionamento que nos impõe o medo da morte. Curioso. Os gregos diziam, sono é irmão da morte. A gente vai e volta todo dia. Todos os dias nós morremos parcialmente. E os senhores podem observar uma pessoa dormindo em sono profundo e constatarão que, do ponto de vista psíquico, assemelha-se com a morte, porque a consciência está em outra dimensão. E fazemos isso todo dia. Vamos, voltamos, e, no entanto, nunca queremos ir para não voltar mais, não é? Porque os senhores sabem o que é que precisa fazer para ir e não voltar, não é? Então, nem vamos falar disso para não desanimar. Então, a desencarnação passa a ser um desses elementos a ser interiorizados, meditados, transformados. Então, o Espiritismo fala que a consciência de sono é a consciência de ego. É o nível mais precário da evolução. Nessa consciência estamos apegados. E então dizemos que tudo é nosso. E queremos reter aquilo que não possuímos. Porque o livro dos Espíritos diz que somos depositários dos bens, nunca proprietários. Mas queremos reter a juventude, queremos reter a saúde, queremos reter os parentes. Os casais vivem a síndrome do ninho vazio. Os psicólogos dizem o seguinte, a psiquiatria, a psicanálise, a família está feliz, os filhos são jovens, a família está completa. Eles crescem, amadurecem e se emancipam. E o casal fica sozinho, olhando um para o outro, dizendo, e agora? O que faremos da nossa vida? Porque estamos retendo aquilo que não nos pertence. E vamos nos apropriando, né? E eu sempre falo que a gente nós temos o meu carro, a minha casa, a minha vida, a minha mediunidade, a minha doutrina, a minha religião, o meu trabalho, a minha sogra, porque até a sogra a gente se apropria. A minha mulher, a mulher tem que ser minha mesmo, que não dá para ser nossa, não é?
Então você vai multiplicando os meus. E finalmente você diz o meu corpo, a minha alma. E tudo isso é da consciência de sono. Quando dizemos a minha alma, criamos uma confusão porque não sabemos mais quem somos. Se até a alma a gente possui, porque a gente possui tudo aqui no Ocidente, nós nos apropriamos de algo que deveríamos ser e não possuir. Mas isso é uma confusão conceitual típica da nossa ignorância. E a ignorância, segundo Sócrates, é a causa de todo sofrimento. Aquilo que ignoramos gera sofrimento em nós. Ignoramos a imortalidade, gera o sofrimento do medo da morte. Ignoramos a arte do desapego, nos apropriamos das coisas e nos tornamos possuidores delas. Então, isso é a consciência de sono. É a consciência do ego, que nasce, vive e morre e nunca se perguntou quais as funções psíquicas eu poderia ter desenvolvido. Como posso desenvolver a arte de amar? A arte de fazer o bem pelo bem. Porque a maioria de nós outros ainda está na fase da troca, que é uma fase mais evoluída do que a da indiferença. A indiferença é a consciência de sono completa. O sofrimento do outro é problema dele. Os problemas dos outros são problemas deles. O problema da economia de outro país é do outro país, não me importa. Só me importa do meu país porque me afeta diretamente. Então, nós nos tornamos pessoas indiferentes, é o nível mais precário, não me importa a vida do outro. E depois, num estágio um pouco mais elaborado, nós estamos no nível da consciência da troca. Eu vou fazer o bem, porque eu quero ir para nosso lar. Lembra de nosso lar? O Espírito André Luiz escreveu Nosso Lar e ele disse: o bem que fazemos é nosso advogado em qualquer parte. Fazemos uma troca, fazemos o bem porque queremos ir para nosso lar. Allan Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos. Quando pratica-se o bem, pensando nos benefícios na vida futura, esse bem é meritório? Os Espíritos disseram: há sempre mérito na prática do bem. No entanto, o mérito maior é do bem desinteressado. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos: qual a virtude mais meritória? Qual a virtude mais meritória, que tem mais mérito? A caridade, quando praticada desinteressadamente. E eu cheguei à conclusão que se um ateu praticar a caridade, ele pratica a caridade mais sublime. Porque ele se diz ateu e não crê na imortalidade da alma e ainda pratica caridade, ele o faz sem a nossa troca religiosa que nos caracteriza. Porque a gente pratica o bem pensando no amanhã para ter um lugar melhor na vida após a morte. Mas existe uma compreensão da caridade pela caridade. Aí nós já transcendemos de nível de consciência. Já saímos da troca. Não estamos negociando com Deus um pedaço do céu, nem um pedaço do nosso lar. Praticamos o bem porque desenvolvemos o amor ao bem. E amamos tanto a justiça que queremos vivê-la em nosso coração e não conseguimos mais ser injustos. Perdemos a competência de sermos maus. Aí já não é mais a consciência de troca. É a justiça pela justiça. É o amor pelo amor. É a verdade pela verdade. E aí precisamos recordar Jesus, que dizia: conhecereis a verdade vos fará livres ou vos libertará. Qual é a causa do nosso condicionamento na consciência de troca? Qual é a causa do nosso nível evolutivo precário? Ignorância. Falta de compreensão da verdade. Quando nós descobrimos a verdade profunda da vida, descobrimos que tudo que vemos não é. Tudo que não vemos, isto é. Porque a maior parte do universo é energia. Já se sabe hoje que o universo tem matéria, plasma, vácuo e gravitação. São forças e eletromagnetismo do universo. E já se sabe que existe uma realidade invisível por trás da matéria, que é o espírito imortal. Quando descobrimos isso, estamos saindo do nível da consciência de troca, da consciência de apego, da consciência de sono. Estamos começando a acordar o processo evolutivo em nós. É como se nos autodescobríssemos em um nível mais profundo e passamos a treinar um nível de consciência mais elevado. Como é maravilhoso descobrir a teoria da reencarnação. A maioria de nós faz um planejamento para uma vida e você se planeja para viver 90 anos. E às vezes não sabemos que teremos que voltar aos 60.
e dizemos assim, quando eu me aposentar, eu cuido do espírito. Só que não dá tempo, porque antes de se aposentar, desencarna, não cuidou do espírito. Quando eu chegar aos 80 anos, eu cuidarei das questões espirituais, desencarna antes, não cuida. A teoria da reencarnação nos dirá, somos espíritos imortais e estamos na Terra para evoluir. E agora podemos construir uma nova identidade. É uma identidade transpessoal, espiritual, em que prevalece a consciência cósmica. Você agora diz assim, olha, eu não sou Denizar, eu apenas estou nessa personalidade. Você fala do seu próprio nome. Eu não sou João, eu estou João. Porque você descobre que por trás da ilusão da matéria e da aparência corporal e da personalidade com a qual estamos identificados, há um espírito imortal sedento de luz. Esse espírito já existia antes da reencarnação e sobreviverá à morte do corpo físico, buscando níveis de consciência cada vez mais completos, mais evoluídos, mais sofisticados. A consciência do perdão é evoluída. A consciência da inofendibilidade é mais completa ainda. Nós somos pessoas que se ofendem, e alguns de nós se ofendem muito facilmente. Basta receber um conceito mais ajustado ou criterioso de outrem sobre nós, que nem sempre é doloso, nem é crítica destrutiva, e ficamos melindrados. Basta que alguém não nos aprecie de uma maneira tão agradável assim, o nosso ego se fere, porque estamos na consciência, no nível de consciência que se magoa para depois perdoar. Observem, o nosso nível é assim, alguém nos magoa, aí nós ficamos magoados, ressentidos, rancorosos e ruminantes. 38 anos, 13 semanas e 14 dias que eu me lembro daquele dia que fulano me humilhou publicamente. E 38 semanas, 14 dias depois, 38 anos e tal, eu então perdoo. Não é? Então a gente se ofende, depois de um longo período a gente perdoa. Mas a visão profunda dos níveis de consciência fala de um nível ainda mais elevado, da inofendibilidade. Não se permitir mais ofender-se tão facilmente. Na linguagem da psicologia, o nome disso é blindagem emocional. O doutor Augusto Cury diz que temos que aprender a arte de nos blindar emocionalmente. É claro que tem pessoas atormentadas por toda parte. Tem pessoas que perseguem com gratuidade a outrem, que se dão ao luxo de antipatizar, de criticar, de agredir, de questionar, de ser intempestivo a qualquer momento. E temos que nos blindar emocionalmente. Problema do outro que faz isso. Se eu me tornar inacessível à atitude perturbadora do outro, ele não me acessa nas minhas emoções e eu permaneço sereno. Essa inacessibilidade e a blindagem emocional é o desapego, é a compreensão espiritual da vida. Então, evolução é princípio fundamental da doutrina espírita, mas não apenas da evolução biológica, da evolução dos níveis de consciência que as reencarnações nos exegerão, até que nos autodescubramos. Allan Kardec pergunta, qual o meio prático mais eficaz para o homem combater as más inclinações e resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Conhecer os mecanismos do nosso funcionamento psíquico. Você se perguntar, como é que eu funciono? Eu funciono bem ou mal em tal circunstância? E por que é que eu sou tão frágil nesta área? Porque provavelmente eu estou muito mal resolvido nela. E além de processos psicoterapêuticos, que eu tenho que ter a humildade de buscar, eu também preciso fazer a autoterapia, o autodespertamento, o autodescobrimento, para despertar a luz interior que está em mim. Jesus foi tão claro quando perguntaram a ele, mestre e senhor, onde podemos encontrar o reino de Deus? Ele deu uma resposta completa, psicológica e psicanalista, profunda e transpessoal. Ficai sabendo que o reino de Deus está dentro de vós. Mas ele é um tesouro oculto, que deveis descobri-lo. Essa segunda parte é pouco citada. Ele é um tesouro oculto, ele é um mistério. Ele é a presença de Deus em nós que nós desconhecemos. Porque só transitamos na faixa do ego
da sombra e não do espírito. A sombra aqui não é no sentido da perturbação espiritual, nem da ausência da luz no sentido espiritual. É a sombra da persona que entra em conflito com o espírito, que é o self, e nos deixa nessa faixa da consciência de sono, da consciência interesseira, da consciência de troca, que mede cada gesto antes de fazê-lo para ver o benefício dele e para ver o quanto nos beneficiaríamos pessoal e materialmente por estar em algum lugar, conhecer tal pessoa e nos casarmos com ela para nos tornarem felizes com esse cálculo. Então a doutrina espírita diz que precisamos, conforme Jesus dissera, que brilhe a vossa luz, que realizemos a transcendência do ego, que façamos a autoevolução pelo autodescobrimento, para que vivamos uma vida de alegria, de harmonia e de paz, de desapego. Eu adoro falar do processo da desencarnação. Me divirto comigo mesmo e com a minha fragilidade falando dele, da famosa morte corporal. Porque nós espíritas dizemos assim, a vida verdadeira é espiritual, mas nós queremos viver na falsa para sempre, que é a corporal. A maioria de nós diz, eu sou médium, eu vejo os espíritos, mas de repente aparece um sintoma grave, um câncer, uma ameaça de morte, até num parente querido, e agimos como todo mundo age, porque não navegamos no território da imortalidade. Os senhores devem conhecer aquela história do sacerdote que diz, quantos de vós quereis ir para Deus? E dizemos assim, nós queremos, quem não quer ir para Deus? Nós queremos ir para Deus, direto para Ele, para o reino de Deus. E o sacerdote logo em seguida pergunta, quantos de vós quereis ir agora? Os senhores sabem o que é que as tradições religiosas dizem para ir para Deus, né? O que tem que fazer. A maioria de nós diz, agora não. Dizem que Santo Agostinho, em A Cidade de Deus, ele disse, Senhor, dai-me a santidade, a castidade e a pobreza, mas não já. Mas não já. Então a doutrina espírita traz esse autodespertamento e nos convida à autoevolução pelo autodescobrimento. E traz-nos a suavidade da proposta do poema do despertar, falando dessa luz interior e convocando-nos ao grande despertar espiritual, que diz assim, desperta a tua alma adormecida nas ilusões perigosas desta vida. Não te detenhas ante as sombras do caminho, as belas rosas também trazem seus espinhos. Se alguém magoou teu coração, não te entristeças, segue a oração. Sendo a vida na terra passageira, se caminhas para a libertação, esquece as ofensas e perdoa, segue para a tua evolução. Se tens conhecimento do Evangelho, se praticas um pouco a caridade, não podes dizer que não sabes ou não conheces o que é a felicidade. Ergue teu olhar, fita a natureza, pensa que pode ser leve o teu fardo, suave a tua cruz, se tiveres no teu coração Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos proteja de nós mesmos, que somos os únicos que podem nos levar à derrocada total, pela imoralidade, pelo equívoco, pelo egoísmo, pela brutalidade dos vícios, pelo ódio injustificável, pela crueldade e a maldade injustificáveis. Que Ele nos proteja de nós mesmos, para que vivamos em paz.